Hoje eu vim falar sobre o coronavírus, mas eu vim refletir sobre esse assunto por uma outra perspectiva. Eu vim falar sobre o coronavírus a partir da perspectiva da coletividade e da individualidade. E o que isso traz de positivo para você. Olá! Pessoal lindo e maravilhoso, tudo certo com vocês? Bom, moro no Brasil, sou do Rio de Janeiro e aqui a gente tá sob quarentena. Como você já sabe, se você é do Rio, se você, sei lá, é de qualquer outro lugar do país ou do mundo, você também tá sob influência dessa onda aí de coronavírus, né? Então hoje eu resolvi vir falar sobre esse tema, só que por uma perspectiva um pouquinho diferente. Se você viu o meu vídeo da semana passada, se você não viu, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar nos cards aqui. Também vou deixar na tela final e vou deixar no link aqui embaixo, junto com outros vídeos e artigos que eu li que contribuíram, né, para a formação desse meu pensamento. Então vamos lá. No vídeo da semana passada eu falei sobre dor e sofrimento, né? Então eu falei sobre como que a gente transforma as nossas dores em evolução. O que as nossas dores apontam pra gente transformar? Qual é a função da nossa dor na nossa vida? Então, se a gente conseguir entender a função daquela dor e transformar essa questão que a dor está nos apontando, a gente consegue curar. Então, como o vídeo da semana passada eu falei sobre essa questão das dores, né, tanto as dores físicas quanto as emocionais, né, e as sociais e coletivas, eu resolvi nesse vídeo adentrar um pouco mais essa questão do coronavírus, né, e da coletividade e da individualidade, o que isso tem a nos mostrar. Porque se a gente entender o que esse coronavírus está nos mostrando, talvez a gente consiga entender aonde que a gente precisa atuar para transformar e assim conseguir curar toda essa situação. Eu não tô dizendo com isso que só a gente fazendo mudanças pessoais e mudanças individuais a gente vai estar mudando um vírus que já está em circulação. Obviamente que não, a gente precisa sim tomar as precauções necessárias, tomar as medicações que vierem a existir. Eu não tô dizendo que nada disso é importante. Eu tô te convidando a refletir sobre a função dessa dor social na nossa vida enquanto indivíduo e também na vida do outro, né, e minha enquanto coletividade. Então, vamos lá. Vou começar, na verdade eu trouxe 3 reflexões a respeito dessa questão do coronavírus, coletividade e individualidade. Então vou começar pela primeira, que é: a gente tá vivendo num contexto social muito individualista. Vocês conseguem ter essa dimensão? Parece que a minha dor dói mais do que a sua dor. A minha família, os meus amigos, os meus amores, eles são mais importantes do que os seus. Eu venho percebendo isso, assim, constantemente na nossa sociedade. É uma necessidade pro individualismo, não pra individualidade, mas pro individualismo. Então, assim, se só o que é meu é importante, o outro, pra mim, não importa. E eu penso que isso é muito como é que eu posso dizer, alimentado pelo sistema que a gente vive, né? Então a gente vive num sistema capitalista que promove relações individualistas. Então a gente tá em competição o tempo inteiro, então o tempo inteiro a gente precisa fazer aquela frase do pirão pouco, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então a gente vive nesse looping infinito capitalista de individualização das coisas, de individualismo das coisas, né? Então isso, o que isso vai gerando? Vai gerando que só o que é meu importa, o que é do outro não importa, percebe? Aí, a gente vai vivendo como se fosse um fantochinho, né? Vocês já perceberam? A gente vai vivendo como se fosse um fantochinho. A gente levanta, vai pro nosso trabalho, trabalha até 6, 7 horas da noite, volta pra casa, come, se alimenta, vê uma novela, um noticiário, fica com um pouquinho mais de pânico e um pouquinho mais de necessidade de continuar mesmo naquela vida, porque a gente precisa sobreviver, dorme, dia seguinte vai de novo pro trabalho, e é isso. Chega sábado, graças a Deus, vamos tomar uma cerveja. Chega domingo, ai meu Deus do céu, tem que trabalhar. E assim a vida vai fluindo, né? E aí a gente vai se afastando cada vez mais de quem é o outro. Então a gente só passa a se preocupar com quem nós somos, né? No sentido de ter, não no sentido de ser. E a gente vai só se preocupando pro que os nossos precisam. E a gente esquece de que não existe eu sem o outro. Então a gente perde essa noção de coletividade. E você sozinho não existe. Você só existe porque você está em sociedade. Então a sociedade também importa na sua vida. E a gente esquece disso, porque a gente tá vivendo como se fosse fantoche. Agora,
vamos, com essa construção de pensamento que eu trouxe aqui a respeito do coletivo, vamos entrar na questão do coronavírus, tá? Vocês estão percebendo que o coronavírus, ele tá nos obrigando a olhar como que o outro tá lidando com a situação? Então, assim, eu preciso olhar como que a China fez e como que a China errou ou acertou. Eu tenho que olhar para a Itália, eu tenho que olhar para a Coreia do Sul, eu tenho que olhar para outros países e como os outros estão se comportando para eu entender como o meu país precisa se comportar. Para além disso, eu preciso que o outro esteja bem e não esteja infectado para que eu não fique infectado. Você entende como aí tá a questão do coletivo? Para eu estar bem, o outro precisa estar bem. Para eu aprender como eu faço, eu preciso olhar como o outro está fazendo. Entende que essa necessidade do outro e de uma coletividade e de eu aprender com o outro, com as experiências do outro e como o outro aprende e apreende as experiências dele, estão me influenciando? E estão me influenciando a ponto disso significar a minha morte do corpo físico? Ou não, como está acontecendo em vários países? Você entende que o que eu tô querendo dizer aqui é: esse coronavírus, ele tá acontecendo a um nível social e coletivo que tá atingindo o mundo inteiro. Todo o planeta está sendo atingido por isso, aos poucos. E isso interfere na individualidade de cada um. Entende? É esse ponto que eu quero chegar nessa primeira reflexão. Então, eu tô sendo convidada a querer que o outro esteja bem, porque se o outro não estiver bem, eu também não vou estar. Se alguém ao meu redor estiver infectado, eu vou me infectar. Então eu preciso estar olhando pro outro também, porque senão eu me infecto. Então essa primeira construção de pensamento nos diz o seguinte: talvez essa pandemia esteja nos convidando a olhar para o outro, olhar para fora de mim, sair do meu individualismo e ir para fora. Perceber que o que acontece com o outro me atinge. Entender que a dor do outro pode ser e também é a minha dor. Não importa se o outro é preto, branco, índio. Não importa se o outro é deficiente, se ele tem problema físico ou mental. Não importa se o outro tem uma classe média, classe alta, classe baixa. Não importa se o outro está desempregado ou empregado. Não importa se o outro teve algum tipo de incidência em crimes ou se o outro é um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, porque ninguém mora na rua, né? É uma pessoa em situação de rua. Não importa. Eu quero o bem de todo mundo, porque se todo mundo estiver bem, se todo mundo não tiver com coronavírus, eu também não vou estar. Aí você pode me dizer assim: mas Bárbara, isso também não é uma coisa egoísta? Porque assim, não é porque eu quero que o outro esteja bem, é porque eu quero estar bem, então por isso que eu quero que o outro esteja. Só que aí que tá, a gente precisa começar por algum lugar, né? Então assim, se você só sabe lidar com o egoísmo, com o egocentrismo, então começa por aí. Começa entendendo que se o outro estiver bem, eu também vou estar. Então vamos querer bem do outro? Se é só por aí que você consegue começar, então começa por aí, tá tudo bem. Não tem nenhum problema em você querer o bem do outro para benefício próprio. Começa por aí. Porque é tão bom quando todo mundo tá bem. Isso me faz tão bem que eu começo a fazer automaticamente, não penso mais tanto. Não penso mais tanto egoisticamente que eu tô falando. A segunda coisa que eu vim refletindo tem a ver com o processo de impermanência, o processo de finitude e o processo de motivo para viver. Eu resolvi colocar esses 3 pontos nessa mesma reflexão porque eu imagino, eu sinto e penso que esses 3 pontos estão completamente ligados. Vamos lá, me responde isso assim, mentalmente, mas se você quiser também pode responder aqui nos comentários. Algo que você já viveu na sua vida não passou? Tudo, absolutamente tudo que a gente vive passa. Até o nosso corpo físico acaba. Todo mundo morre. Então, o que são as nossas vivências? Tudo passa. Absolutamente tudo. Então, vou te dar uma boa notícia. Essa questão do coronavírus também vai passar. Assim como passou a dengue, assim como passou a gripe suína, assim como passou a peste negra na Idade Média.
A pergunta aqui, então, não é se vai passar. A pergunta que tem que ser feita em relação a essa questão do coronavírus é: enquanto não passa, o que eu tenho para aprender com isso? É essa a pergunta certa nesse primeiro momento. Então vamos lá, vamos entrar nesse sentido aí de perguntas. Esse coronavírus, como a gente já entendeu na primeira reflexão, é uma doença a nível coletivo e social, certo? Então vamos nos fazer outra pergunta. O que nós, enquanto individualidade, estamos fazendo a nível coletivo e social? Essa dor tá fazendo a gente olhar pro outro, né? O que você tá fazendo pro outro? Como? De que forma você contribui pro melhoramento do outro? Porque assim, se a gente parte do pressuposto, né, lá com aquele vídeo da dor e do sofrimento, que nós produzimos as nossas dores e precisamos aprender alguma coisa com elas e transformar algumas coisas através dessa dor, se o coronavírus é uma dor que está acontecendo a nível social e coletivo, o que é que eu preciso transformar no social e no coletivo? Como que eu posso melhorar a minha relação entre coletivo e eu? Porque, como eu disse na primeira reflexão, a gente está muito no individualismo. Então é só eu que importa, só os meus que importam. O coletivo e o social não importa. O coronavírus nos diz que importa sim. Então o que é que você está fazendo para o outro? Você entende que enquanto a gente não perceber isso e entender isso, as questões coletivas e sociais vão continuar acontecendo para nos mostrar as dores, para a gente conseguir olhar para essa situação? Então talvez, se você não consegue fazer essa correlação, se você não consegue fazer essa comunicação com o outro, se você não consegue fazer esse melhoramento com o social e com o coletivo, talvez você não vai mais ser necessário. O planeta ele tá dizendo assim, ó, queridos, vocês não são só indivíduos. Vocês estão dentro de mim. E pra eu sobreviver, eu preciso que vocês conversem aí, cara, porque não tá dando aqui pra mim, não. O que eu vou fazer pra vocês entenderem? Vocês vão ter que entender de algum jeito. Vou mandar uns tufões aí. Vou mandar umas ondas gigantes que matam um monte de gente. Vou mandar umas epidemias aí pra vocês se virarem, ver como é que vocês vão se reorganizar. Porque assim, tá difícil aqui pra mim. Dessa forma eu não consigo deixar que vocês me habitem, porque tá me destruindo. Então eu te pergunto, por que você quer continuar vivendo? Você quer continuar vivendo só pra você e pros seus? Ou você quer continuar vivendo pro planeta? Pra um equilíbrio de tudo? Um equilíbrio de eu com o outro? Que você quer continuar vivendo? Pra continuar só enchendo seu porquinho? Pra mim tudo, pros outros nada? É pra isso que você quer continuar vivendo? Talvez, se você não entender que as coisas acontecem no coletivo e no social, você não seja mais necessário pro melhoramento desse planeta. O universo tá te chamando pra você olhar pra fora. O universo tá te pedindo, tá te implorando. Olha pro outro. Você e o outro não são opostos. Você e o outro são uma unidade. E vocês têm que conversar, porque senão não é possível continuar todo mundo aqui. É isso que o universo está falando com essa doença, com essa pandemia. Então como é que você vai ser útil pro mundo? Como é que você vai contribuir pro universo? Como é que você vai falar assim, universo, ó, tô te entendendo. Vou começar aqui a comunicar melhor, tá? Então vamos agora para a terceira reflexão. Já entendemos que a gente precisa olhar para o outro, né? Ok. Mas aí perceba, do outro vem o vírus, pro outro vai. Então eu recebo esse vírus e transmito esse vírus. Você entende que o mediador sou eu? E como é que tá sendo, qual que tá sendo a prevenção? Como é que tá sendo a forma que os governos estão lidando com esse alastramento? Eles estão falando, fica todo mundo em casa, ninguém beija, ninguém abraça, todo mundo com 1 metro de distância no mínimo, lave bem as mãos, se higienize, use máscaras, tire as impurezas, desinfecte-se. A solução tá sendo ficar só.
Agora, trazendo pra a situação mais intrínseca, né, nossa. Quando a gente fica só, a gente consegue buscar nossas próprias respostas. Quando a gente fica só, a gente dilui as coisas que vieram do outro. A gente dilui a raiva. O que eu faço, por exemplo, com a raiva que me chega da outra pessoa? Eu só transmito a raiva? Assim, ó, uma pessoa vem e lida com raiva comigo. Aí eu vou e lido com raiva com a outra pessoa. Eu tô agindo o quê? Eu tô gerando a raiva, uma epidemia de raiva. Porque tudo que chega pra mim eu explodo, é automático, eu nem penso, eu não higienizo. Eu só sou um mediador. Eu medio. O que chega em mim, eu jogo fora. O que chega em mim, eu jogo fora. Eu não paro, reflito, penso, filtro. O que é a máscara? A máscara não é um filtro? Nada mais é que um filtro, né? Uma barreira. É um filtro que fala assim, olha, tem coisas que podem entrar e algumas coisas podem sair, mas não é tudo. Qual que é o filtro que você está usando na sua vida? Você é tão individualista e egocêntrico e egoísta que você cria uma barreira? Não é um filtro, é uma barreira. Nada penetra, porque só eu importo. Só eu e os meus. Ou você é a pessoa tão aberta que tudo entra. Eu sou aberta aqui, ó. Não tem barreira, não tem mar, não tem filtro, não tem nada. Tudo entra e... Quem é você na vida? Qual é o filtro que você está usando? É uma barreira ou não é nada? Você precisa refletir sobre isso. O que você filtra que o outro te traz? E como que você joga coisas para o mundo? Você se higieniza para depois botar para o mundo? Você reflete sobre as suas situações? Você elabora os seus processos? Ou você é só um mediador automático? Essa questão do coronavírus, nesse momento, essa medida de prevenção para as pessoas ficarem em casa, ela não serve para você ficar em casa em pânico. Não adianta você ficar em casa em pânico, ligar jornal, ligar televisão e ficar em pânico, porque se você só olha pro que tá fora, você entra em pânico, porque as pessoas estão morrendo. Você não tá conseguindo olhar pra dentro. Então, assim, não é esse o movimento. E você também não pode só olhar pra dentro, porque se você só olhar pra dentro, você se aliena do que tá fora. Então a gente está sendo convidado a um equilíbrio do que tá dentro e um equilíbrio do que tá fora. Eu preciso entender qual que é o meu filtro, o que eu posso passar. Esse momento tá sendo de grande utilidade pra gente parar e refletir sobre as nossas atitudes a respeito do coletivo, a respeito do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Tá sendo um convite para a gente olhar para dentro e ver como que a gente pode se transformar dentro para poder transmitir coisas boas. Então, se você tá tendo a oportunidade de ficar em casa mesmo de quarentena, você não tá indo pra sua faculdade porque parou as aulas, você não tá indo pra sua escola porque pararam as aulas, você não tá indo pro seu trabalho, talvez trabalhando de home office, como muitas empresas estão fazendo. Você tá tendo a oportunidade de olhar pra dentro, de ficar só. Então usa essa oportunidade. Reflita. Pega as últimas coisas aí que você fez na sua vida, com a sua relação aí com outras pessoas. Vai refletir sobre essas situações. Qual foi o filtro? Você usou um filtro? Você usou uma barreira? Você não usou nada? O que te chegou? E como é que você transmitiu? O que você fez? Qual foi o seu movimento? Como que você mediou esse de fora e de dentro? O que você fez? Reflete sobre isso. Então, de novo, eu repito. Por que você quer continuar vivo? Por que você quer continuar aqui? Pra viver só pra você e pros seus? Ou pra fazer algo pro mundo? Pra viver só no seu egocentrismo, no seu egoísmo? Ou pra se higienizar e transmitir coisas positivas pro mundo? Pra deixar o mundo mais equilibrado entre o eu e o outro? Gente, eu espero que você faça esse exercício, que você reflita sobre as suas atitudes, sobre os seus hábitos, sobre os seus sentimentos, sobre como você pega o que é do outro, como que você higieniza isso em você e como que você transmite para o outro novamente. Eu espero muito que você faça essa reflexão para que a gente consiga, de fato, construir um mundo melhor,
a nível social e coletivo, porque não sou só eu que importa, não é individualismo, mas sim individualidade que é importante, né? Então, o individualismo traz doença, a individualidade traz cura. Então, como é que você está usando a sua individualidade e como que você está colocando isso a serviço do outro, a serviço do universo, a serviço de um equilíbrio do qual você também faz parte. Então, o eu e o outro não está separado, é uma unidade, é como se fosse dois lados de uma mesma moeda. Se você separar os dois lados, você desfaz a unidade, porque a unidade da moeda é essa polaridade. São os dois lados da moeda que constituem a unidade moeda. Então é isso que eu tô tentando refletir com essa doença, com essa pandemia. Espero que não generalize mais, né? E te convido também a fazer essa reflexão junto comigo, tá? Gente, um beijo e até a próxima segunda-feira.